Seja bem-vindo à segunda temporada do Pod Inspira e tem novidade pra você. Eu chamei a minha amigaça, Patrícia Cirilo, que é uma psiquiatra e uma psicóloga, conversando com gente. Olha que maravilha, Paty. Melhor impossível. E aí, essa segunda temporada vai ser eu e a Paty. Agora a Paty entrou aqui no Pod Inspira, é dona também desse podcast, certo? Obrigada. E a gente vai falar hoje com o Alisson. Hello. Alisson, você quer que eu te apresente? Você quer se apresentar? O que você quer? Tanto faz. Você que... Você quer? A Paty quer apresentar? Que a Paty é host agora aqui, dona do podcast. Por favor. Para mim, um prazerzão receber o Alisson aqui. Alisson é... Nossa, idolatrado, né? Parece. Por todos os alunos da Faculdade de Medicina, doutor pela USP, dá aula de genética, de várias outras matérias. O Alisson domina ali, é o cara. Até parece. Alisson tá roxo agora. Um pouco envergonhado, combinando com a cor do podcast. Ele vai ficar até mudo e agora acabou o podcast. Mas me conta quem você é, traga pra nós. Então, primeiro eu agradeço o convite, né, do podcast. Eu sou biólogo, na verdade, mineiro. Moro aqui há 20 anos já em São Paulo. Um mineiro apaulistanado, vamos dizer assim. Né? E aí eu vim fazer doutorado em genética do desenvolvimento. Meu interesse sempre foi desenvolvimento embrionário. Né? E quando fui convidado para criar a disciplina de genética na Faculdade de Medicina, lá da Santa Marcelina, eu fiquei pensando que assuntos eu poderia englobar, né, que essa galera nova precisa entender. E um deles era como que o sexo é determinado no indivíduo, como é que a anatomia sexual ela é estabelecida no embrião. Então, além daquela... Quando a gente está perto das semanas, agora eu não sei, 14 semanas, que a gente já quer saber. Então, você já sabe, você já está estudando nesse periodinho? Como é que é? Desde o início. Entendeu? Tudo. Eu quero saber... Então, a grávida, para ela saber se é menino ou menina, ela tem que esperar uma certa semana, porque justamente, fala aí, Alisson, até então o que acontece? Porque normalmente, assim, o sexo do indivíduo, a anatomia sexual, ela só vai ser estabelecida depois da 5ª ou da 6ª semana de gestação. Até a 5ª ou 6ª semana, todo embrião tem o potencial de originar tanto os órgãos do aparelho reprodutor masculino quanto do feminino, todos os embriões, independente dos cromossomos que ele herdou, se são cromossomos XX, XY ou qualquer outra variação. Então, o que tem que acontecer para um embrião que tem potencial de formar um menino ou uma menina? Ele, né, se desenvolver apenas para um dos lados. Então, às vezes, alguma coisa pode dar errado no meio do caminho. E aí vão surgir as condições que a gente chama de intersexo. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso realmente dar errado? É uma doença ou é só uma forma de apresentação diferente do ser humano? Então, existe toda uma discussão sobre a nomenclatura ideal para a gente falar desses indivíduos, porque por muito tempo era considerado condições psiquiátricas, mas assim não tem absolutamente nada a ver, porque são variações no desenvolvimento embrionário. Foi alguma coisa que acabou variando no desenvolvimento e a pessoa nasce com uma genitália atípica, ou às vezes que não condiz com o sexo cromossômico. Mas o que é esse cromossômico? Genitália? Tá muito difícil isso. Tem muita discussão na mídia, por exemplo, falando assim, só existem homens XY e mulheres XX. Certo, aprendemos isso na escola, sim. Só que não é bem por aí. Né? A gente tem uma visão muito simplista de como é que o sexo é determinado, uma visão só binária, só tem homem e mulher. Não é bem assim que funciona. E o que tem, então, Alisson? Que a gente aprendeu assim na escola. Primeiro que na natureza você tem uma variação enorme de sistemas de como o sexo é estabelecido. Se eu pegar, por exemplo, alguns tipos de tartarugas e crocodilos, o que determina nem são cromossomos, é a temperatura de incubação dos ovos. Então, dependendo de quanto é a temperatura média de incubação, vai nascer mais macho, vai nascer mais fêmeas. Então por isso que o negócio lá dos ovinhos da tartaruga e tudo mais vai influenciar? Por exemplo, aquecimento global pode acabar extinguindo uma espécie, porque dependendo da temperatura, pode nascer apenas um determinado tipo de sexo, eles não conseguem mais reproduzir e a espécie se extingue.
por exemplo. Gosto de biólogos por causa disso. Gosto. Mas se não é só homem e mulher, o que tem? Então, a maioria dos homens, eles são realmente XY, mas existem mulheres XY. Assim como a maioria das mulheres são XX, mas existem, por exemplo, mulheres XY. Explica isso pra gente. Por isso que o teste lá de sangue, que falam, sabe quando você tá grávida, você vai fazer o testezinho de sangue, eles falam não é 100%, porque pode ter alteração ou não tem nada a ver? Exatamente. Dos momentos em que você pode diagnosticar um indivíduo intersexo é exatamente esse. Você está grávida, eu não quero esperar várias semanas para começar a ver a genitália do bebê, que é quando eu vou saber se é menino ou menina, eu quero fazer antes. Então, faz um exame de sangue em que você procura o cromossomo Y, que normalmente a maioria dos indivíduos que têm Y vão ser do sexo masculino. A maioria, não todos. E aí você faz um teste. Tá, vai nascer menino. Aí, algumas semanas depois, você vai fazer ultrassom, não desenvolveu o pênis. Não, é uma menina. Mas o teste genético tinha dado menino? Pois é, podem nascer meninas com Y. Como que é isso? Por exemplo, a gente teve agora recentemente nas Olimpíadas um caso polêmico de uma mulher que ela é XY e ela tinha altos níveis de testosterona. Ela é um indivíduo intersexo. O intersexo tinha outro nome, tinha? Então, boa pergunta. Que antigamente, esses indivíduos eles eram chamados de pseudo-hermafroditas, hermafrodita verdadeiro. Em 2006, houve um congresso em Chicago em que eles estabeleceram um consenso para evitar esse tipo de termo que, para os humanos, acaba sendo um termo pejorativo. Então, assim, o que eles estabeleceram? Que classificaram os indivíduos como tendo uma condição chamada DDS, um distúrbio do desenvolvimento sexual. Mas, de novo, houve uma polêmica, porque a palavra distúrbio, para as pessoas leigas, elas podem entender que isso tem a ver com comportamento sexual. E aquele então é um pervertido sexual, e não tem nada a ver com comportamento, não tem nada a ver com gênero. Então, hoje, o termo melhor são variações do desenvolvimento sexual ou diferenças do desenvolvimento sexual. Só que os próprios indivíduos que têm essas condições, eles ainda preferem usar o termo intersexo. Que é quando a anatomia, às vezes, tem alguma variação atípica que não tem a ver com cromossomo ou com a gônada, que é o testículo ou ovário. O indivíduo pode ter testículo e tem vagina. O indivíduo tem ovário e tem uma genitália ambígua que parece que é um pênis. Então, eles são uma variação da maioria. Por isso que é muito simplista a gente pensar que só existem homens e mulheres. Então, assim, dentro desse grupo intersexo, na verdade, existem tipos diferentes. Tipos diferentes. Normalmente se classifica pelos cromossomos. Você faz um exame para saber se o indivíduo é XY, se o indivíduo é XX, ou se o indivíduo ele tem uma variação do número de cromossomos. Ele pode ser X0, XXY. Então, existe uma gama. E aí, assim, a gente entendendo que é uma variação, tem subtipos, então acredito também que dependendo do subtipo vão ter consequências diferentes. Exato. Para alguns, a gente poderia pensar que realmente o indivíduo pode ter problemas de saúde por causa daquilo e outros não precisam simplesmente fazer nada e podem viver assim o resto da vida sem precisar da medicina. Como é que é isso? O nascimento de uma criança intersexo, ela sempre vai gerar uma grande ansiedade, tanto para a família, porque assim, os indivíduos eles não vão entender realmente se nasceu uma menina, nasceu um menino, ou a genitália eu não consigo entender se é um clitóris que está grande, se é um pênis que está pequeno. Então, assim, existe uma grande ansiedade de qual vai ser o gênero do indivíduo. Então, a gente até precisa fazer uma distinção do que é o sexo biológico, que é o que a gente está falando aqui, do que é o gênero do indivíduo, do que é a orientação sexual do indivíduo. São coisas, assim, completamente diferentes. Né? Nós estamos falando do sexo biológico, a anatomia do indivíduo, que ele pode nascer com órgãos, né, que geralmente a maioria das mulheres possuem, mas ele tem uma genitália masculina, ou o contrário. Né? Órgãos internos femininos, né? Órgãos internos masculinos, uma genitália feminina, que é o caso, por exemplo, dessa atleta. Ela tem testículos internos, mas ela tem uma vagina. Como isso pode acontecer?
E aí, aproveitando, então ela tem mais testosterona. Isso. A gente sabe que os homens costumam ter vantagens biológicas em relação às mulheres, porque desenvolvem mais músculos e tudo, tem mais potência, mais força, e isso está também ligado à testosterona. Significa que ela tem uma vantagem? Então, uma excelente pergunta. Pegou? Excelente pergunta, porque assim, hoje em dia eles usam esse parâmetro como um parâmetro para excluir certos atletas. O nível alto de testosterona, porque teoricamente as mulheres têm um nível bem baixo de testosterona. E a testosterona, ela dá um empoderamento para o músculo realmente. Então seria desvantajoso comparar homens e mulheres. Esse indivíduo, ele tem testosterona, né? Esta mulher, ela tem testosterona, mas ela é insensível à testosterona. É como se a testosterona para ela fosse água. Então, embora na hora que eu vou dosar... Só para a gente explicar para o público que não é, né, da área assim, de saúde, é como se fosse chave e fechadura. Né? Você tem que abrir uma porta, a chave tem que encaixar na fechadura. Então, a testosterona é a chave. Para ela ter efeito, ela tem que ter a fechadura dentro do corpo. E ela não tem essa fechadura. Exatamente. Então, ela tem a substância, mas não vai ter efeito nenhum. Nenhum. E aí, o que acontece? Para quem não sabe, assim, os hormônios estrogênios, né, que são os hormônios que vão causar feminilização no corpo da mulher, eles derivam da testosterona. Então, ela, por exemplo, tem testosterona, mas ela não tem efeito no corpo dela, então não vai masculinizar. Só que a testosterona nela vai virar estrogênios e esses estrogênios vão feminilizar o corpo dela. Então, quando tem a questão de reposição de hormônio e tudo mais, até a transição, então explica isso, porque é importante, porque as pessoas ficam muito só, sabe? É isso. Então, aí você entra numa outra questão, porque aí você está falando de indivíduos transgêneros, por exemplo, né? Que aí não tem nada a ver com sexo biológico. O indivíduo transgênero, ele nasceu com a anatomia completamente normal. Então, por exemplo, ele nasceu com uma anatomia sexual masculina, porém, ele hoje não se enxerga como homem. Então, ele seria hoje uma mulher transgênero. Trans, para falar que ele é do sexo contrário ao que foi designado no nascimento dele. Que não é o caso da atleta. Que não é o caso da atleta. Ela não é um indivíduo trans. Ela simplesmente é um indivíduo intersexo que nasceu com a anatomia externa feminina, porém com um testículo, que produz testosterona e não dá vantagem nenhuma e não masculiniza ela. E o gênero dela é feminino, ela se enxerga como mulher. Então, ela é uma mulher cis. Agora, no caso dessa atleta, ela precisou de algum tratamento durante a vida? Eu não sei o caso dela completo, mas assim, se realmente ela for um indivíduo que tem insensibilidade androgênica, ela tem um testículo e esse testículo provavelmente ele tem que ser removido. Por quê? Porque depois que ela passa da adolescência, da puberdade, ele tem grandes chances de se tornar um tumor maligno quando ele fica interno. Então, normalmente, esses indivíduos têm que retirar. E aí, eu vou ter que fazer uma reposição de estrogênios, porque, como ela não tem mais testosterona para virar, eu vou ter que dar estrogênio para ela para feminilizar o corpo, ou manter essa feminilização, e principalmente para a saúde do osso. Todo mundo precisa ter estrogênio para a saúde óssea. Não era só o cálcio? Não. Não Cálcio era só... também, vitamina D, tudo. Uma pergunta importante. Por que você acha que as pessoas têm dificuldade em compreender, por exemplo, o intersexo, a questão do transgênero? Porque são conceitos novos. Sim. Porque são conceitos que têm tabu. Sim. Tô dando opção aí, né? Claro. A sua visão, de onde vem a dificuldade do grande público entender sobre essa questão? Eu acho que a dificuldade vem realmente da falta de conhecimento mesmo. Eu brinco com meus alunos assim, nós somos indivíduos ignorantes, não no sentido pejorativo, mas no sentido de ignorante, de falta de conhecimento. E aí eu fico bravo com discussões na televisão, de políticos que querem falar sobre o assunto, mas o que eles conhecem sobre isso? Então, assim, se você pergunta para uma pessoa dessas, me explica o que é um intersexo. E a pessoa simplesmente não sei. Então, por que você está discutindo o que é homem XX, ou homem XY, mulher XX? E aí, como você vai tomar decisões de uma coisa que você não tem conhecimento? O indivíduo não sabe nem como que é
que acontece o desenvolvimento ou não sabe nem o que é gênero. E né? tem uma outra coisa. Uma coisa é o conhecimento coisas teórico. diferentes. A outra Isso. coisa é você vivenciar a situação. Isso. Até porque quando você está num grupo que não é, digamos, uma minoria, você, por mais que você tenha empatia, você não vai estar vivendo a situação igual a pessoa. Uhum. Então, é importante você saber como que é a experiência e também não pegar de 1, 2 ou 3 e generalizar. Você tem que tentar entender a experiência da maioria também daquele grupo. E aí, inclusive, fala pra gente, assim, qual é a prevalência de intersexo? Prevalência é quantas pessoas Isso. têm. É assim, são condições raras, tá? Porém, dependendo do tipo de indivíduo intersexo, se ele é XX, se ele é XY, isso vai variar muito dentro das diferentes populações, tá? Em diferentes países. Isso varia muito. Então, por exemplo, o indivíduo que é uma mulher XY com insensibilidade androgênica, existe aí uma prevalência geral de 1 para 4 mil indivíduos? Nossa! É. Então, é uma mulher para 4 mil mulheres que Isso, pode ser pode. como atleta, é isso? Isso, exatamente. Só que, assim, isso varia muito nas populações. Quem tem, por exemplo, uma outra condição, que são os indivíduos XX, que tem toda a anatomia feminina, porém, por um problema hormonal, acaba a genitália parecendo que é uma genitália masculina. Isso aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma prevalência de 1 para 7 mil, mais ou menos. Né? As condições que antigamente eram chamadas de hermafroditas, mas é o indivíduo que tem, às vezes, um tecido de ovário e testículo ao mesmo tempo. Que teve uma novela, não teve, gente? Teve. A Buba. Isso, a Buba. A Buba. É. E aí, o imaginário das pessoas... Eu não vou lembrar a novela, tá? Mas o imaginário das pessoas é que ela realmente teria os 2 órgãos perfeitamente. Não. O imaginário era esse. O imaginário Ela era podia ter relação sozinha. Exatamente isso. Exato, Ela podia exato. fazer o que ela quisesse. Esse- E por que as pessoas têm essa imaginação de que vai ter o órgão masculino e o feminino? Não sei nem como é que dá para fazer isso. É falta de conhecimento? É imaginação? Exatamente, falta de conhecimento. Porque, assim, no reino animal, a gente até realmente tem indivíduos hermafroditas que têm os órgãos reprodutores masculino e feminino. E podem... Tem. Tem lesmas, tem caracóis, tem peixe que Tem troca... cobra? Cobra também, não sei se cobra, mas tem peixe que troca até de sexo. Ele está numa população só de fêmeas, o macho morreu. Uma das fêmeas, ela pode se tornar um macho. Opa, isso aí. Tá? Olha, Muda tudo. Aí depois fala que a gente quer espécie evoluída, né? Isso. Mas, assim, nos humanos, isso não acontece. E os indivíduos que têm ovário e testículo podem ter uma variação na genitália muito grande. Tem indivíduos que podem ter uma genitália completamente masculinizada, completamente feminilizada ou qualquer coisa no meio do caminho que fica extremamente ambíguo. A pessoa não sabe se aquilo é uma vagina com um clitóris grande ou se é um micropênis, por exemplo. Fica na dúvida. E aí, sabe o que eu estou imaginando aqui? Vamos supor que a gente vive num mundo ideal. Todo mundo conhece o que é intersexo e lida bem com isso. Imagina para a pessoa. A gente, quando vai, chegamos na adolescência, já é difícil. Isso. A gente já vai começando, meu peito não cresceu, meu peito tá grande, tô gorda, mas todo, né? Será que meu peru é pequeno, é grande? São tantas já dúvidas que a gente tem, já é uma fase tão difícil e já é difícil se autoconhecer, saber o que você quer. Imagina para uma pessoa que é ali diferente da maioria. Mas aí entra muito a questão de gênero. Porque nós estamos falando aqui do sexo biológico. Você nasceu com anatomia feminina, eu nasci com anatomia masculina, mas hoje como que a gente se enxerga? Para algumas pessoas, você vai se enxergar do mesmo sexo que foi designado ao nascimento. Você é um indivíduo cis. Para outras pessoas, o sexo oposto, o indivíduo trans. Para outros, nem importa isso. Então, é um indivíduo não binário, vamos dizer assim. Então, isso é uma questão diferente. O que é isso de não binário? Bom, né? O que é isso? Ele não gosta de computador? É o quê? O não binário é aquele indivíduo que, para ele, tanto faz ele se sentir uma mulher ou ele se sentir um homem. Tanto faz. Ele tem... O andrógeno, não? Não. O que era o andrógeno? O andrógeno agora você... O andrógeno era uma aparência que não era masculina nem feminina dos anos 90, que a moda usou muito.
pra desfile, sabe? Era uma aparência mais masculinizada, vamos Mas, dizer que assim. você olhava e porque... você ficava, é um homem, uma mulher? Dentro do isso, que as pessoas acham que é homem e mulher, né? Exato. Então, o andrógeno, ele era usado pela moda. E as pessoas confundiam o andrógeno com hermafrodita. Exato. E aí, eles achavam que era a mesma coisa. E aí, as duas coisas, na verdade, estão bem... completamente diferentes. Então, é curioso essa discussão. Toda mulher tem que ser assim, todo homem tem que ser assado. Não, existe todo um espectro gigantesco que fala pra gente que essa visão nossa ela é muito empobrecida, muito simplista. Então, a gente tem que ver essas variações. O binário é homem ou mulher? Então, para ele, tem horas que ele se sente um homem, tem horas que ele se sente uma mulher. Então, ele é bi? E eu... Tá complicando, né? Eu tô complicando de propósito. Mas uma boa pergunta. Porque agora você entrou em outra questão, que é a orientação sexual. E ela não tem nada a ver com gênero. Porque o gênero é como você se enxerga. Agora, a orientação tem a ver com a atração que o indivíduo sente. Se ele sente atração por indivíduos do mesmo sexo, ele seria homossexual. Por indivíduos do sexo oposto, heterossexual. Por ambos os sexos, ele seria bissexual. Ou tem por na natureza, deles. Doc? Tem. Como é que é na natureza? Muitos anos atrás, na TV Cultura, passava um documentário do reino animal chamado A Homossexualidade no Reino Animal. E se você descobrir a quantidade de animais que têm esta condição, né, isso aí é uma coisa da natureza, natural. Ninguém escolhe ser assim. Então, de novo, outra coisa do popular, do que as pessoas acham que as pessoas escolhem. Então, por exemplo, tinha um caso de um pato que ele era um casal de um outro pato macho. Na época da reprodução, quando vinham as fêmeas, um desses patos cruzava com a fêmea, ela tinha filhotes, ele cuidava dos filhotes, mas sempre cuidava também do outro macho. Quando os filhotes cresciam, a fêmea ia embora, mas o macho jamais abandonava o outro macho. Olha! Mas isso aí deve ter no YouTube, né? Então, deve ter. No YouTube eu já procurei, chama Homossexualidade no Reino Animal. Ele tinha sumido uma época, eu não sei agora se voltou. Vamos ver se YouTube, eu vou tentar achar isso aí. Mas isso é uma outra coisa. Então, a orientação é uma coisa, o gênero é outra. Então, assim, um indivíduo pode nascer com anatomia masculina, ser do gênero masculino e ter uma orientação hétero. Mas ele pode nascer com uma anatomia masculina, ser do gênero feminino e ser hétero. Pode nascer com uma anatomia masculina, ser do gênero feminino e ser homo. Então, assim, são coisas completamente diferentes. O gênero tem a ver com como você se enxerga, a cabeça. O sexo biológico geralmente tem a ver com a sua genitália. E a orientação tem a ver com a sua atração. São coisas diferentes, não estão interligadas. Gente, que explicação linda. Ficou, né? Vamos fazer um corte disso. Nossa. Ficou lindo. Agora, quando que a pessoa descobre que ela é intersexo e, claro, dependendo da idade, na verdade, são os pais, algum cuidador ali que vai descobrir. Como é que é isso? Então, assim, tem várias situações, né? Você pode descobrir isso no período embrionário ainda, quando você faz uma sexagem, aí depois vai fazer um ultrassom, tá vendo que a genitália não é compatível com a sexagem, é uma coisa. Pode ser que você descubra só no momento do nascimento, nasceu a criança e a genitália é ambígua, e agora? É menino ou menina? E aí você vai ter que fazer uma série de exames. Que é obrigatório. Exato. Aí como que registra? Ou você só vai descobrir quando esse indivíduo chegar lá na puberdade, na adolescência, quando, por exemplo, a menina teria que menstruar e ela não menstrua. Por quê? Às vezes ela não tem útero. Às vezes ela tem a vagina, não tem útero e tem testículo. E aí, como é que fica? Mas então, meio que a idade limite para descobrir seria ali quando na começa verdade, a puberdade. não tem um limite, porque isso depende muito do local onde esses indivíduos estão. Né? Porque se eu estou numa cidade pequena do interior, em que eu não tenho uma equipe profissional, né, especializada no assunto, às vezes esse assunto vai passar batido anos e anos e anos. E você pode descobrir isso na vida. Você está falando da cidade pequena, mais cedo você tinha falado também que varia a quantidade, a prevalência, né, quantas pessoas ali vão ter. De acordo com o lugar. Por que varia de acordo com o lugar? Tem relação genética? Então, tem relação genética, porque a maioria dessas condições tem alguma alteração genética. Né? Então, por exemplo, a atleta, que é a insensibilidade androgênica, ela tem um defeito na fechadura, que é o receptor de testosterona. Ela
tem uma mutação e aí esse receptor não funciona. Então, ela produz a testosterona, mas como não tem receptor, não tem a fechadura, é como se não tivesse. E isso, o gene para esta fechadura, ele está no cromossomo X. Então, normalmente, ele é herdado da mãe. E as mulheres, né, os indivíduos XY, que vão ser essa condição, eles só precisam de um X. Então, herdar um já é suficiente para gerar essa condição. Outras condições, você tem que herdar uma mutação do pai, uma mutação da mãe. Então, imagina, nós temos 20 mil genes. Vamos supor que você tenha uma mutação. Né? Aí você casa com alguém, qual a chance dessa pessoa ter a mesma mutação? É praticamente zero, porque são condições extremamente raras. É acertar na Mega Sena acumulada ao contrário, né? Exatamente. Então, assim, quando que isso vai acontecer? Normalmente em populações pequenas, como ilhas, cidades isoladas, em que às vezes tem uma mutação naquela população, então já é frequente, aí pode encontrar em dose dupla. Você Porque casa com alguém que já tem. Tem poucas pessoas. Isso. Agora, São Paulo, um negócio desse tamanho, assim... Ou, por exemplo, casamento consanguíneo entre parentes. Isso aí. E que grau de parente? Não, tanto faz. Tanto faz. Casei Porque, com meu primo, e aí? Não é problema. Ah, é proibido casar com primo. Não tem nada a ver. Pode casar sim. O problema de casar com primo não é recomendado. Por quê? Se na sua família já tem uma mutação, né? Se você casa com seu primo, e essa mutação foi herdada do seu tataravô. Então, pode ser que várias pessoas na família já tenham essa mesma mutação que veio do tataravô. Então, a sua tia, a sua mãe, tá? E aí, a sua tia tem um filho e ele herdou a mutação. Sua mãe passou para você. Então, você tem, seu primo tem, vocês se apaixonam, resolvem casar. Aí, se isso aparecer em dose dupla, agora vai ter uma doença. E o que é mutação? Mutação é quando você nasce com uma alteração no seu DNA. E aí você não está produzindo uma determinada proteína no seu corpo. Porque o que determina a função de todas as células do seu corpo? São as proteínas que cada uma delas produz. E essas proteínas é como se fosse assim, um bolo e a receita é o DNA que está lá nos seus cromossomos. Então, se a receita vier errada, você pode até produzir o bolo, pode não produzir. Mas, às vezes, o bolo ele vem com um sabor diferente que não funciona. Muito bom isso. Por isso que ele é professor, gente. Eu estava aqui pensando numa relação com a informática, sabe? Do tipo, a gente, quando vai usar ali um computador, a gente está vendo tudo bonitinho, é tudo desenho, a gente chama aquilo de máscara. É isso. Que é igual, digamos que a máscara no ser humano seria a parte que a gente consegue enxergar. Só que por trás ali do computador é um monte de código que quem não é da área não entende nada. E o DNA é isso, né? Aquele código isso. Que está lá dentro que dá as ordens, só que a gente não vê. Exatamente. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que a gente tem mania hoje em dia de achar que tudo é determinado pelo DNA. É o cuidado com o determinismo genético. Dá para mudar o DNA? Dá para mudar. Mas dá para mudar o DNA mesmo? Dá. Mas em humanos, não. Isso é antiético. Não dá. Não dá para você... Mas e se eu tiver uma meditação profunda? Eu tô perguntando, gente. Existe terapia gênica. Porque, por exemplo, o câncer ele é causado por mutações, alterações no DNA. Então, assim, se eu conseguisse consertar aquela célula, colocar o gene correto nela. Só que, assim, é um processo complicado e talvez não seja para a nossa geração. Como é que muda do animal, por exemplo? Como é que eu mudo? A questão é o mau uso da técnica, né? Acho que esse é o grande medo. Também, mas exatamente. Assim, você tem que garantir que essas alterações não vão causar maiores problemas. Então, até chegar nesse estágio, tem que fazer muitos testes antes. E isso pode levar anos e anos. Então, assim... Sabe que eu lembrei agora dos filmes, que a pessoa pode viajar no tempo e mudar alguma coisa. Aí tem uns até que colocam como regra, né? Que tem coisas maiores que você não pode mudar justamente porque aí depois alguém deixa de existir, alguma coisa deixa de acontecer. Sim. Então, esse poder, digamos assim, de fazer uma mudança, na verdade, você não vai saber quais são as consequências. Exato. Como é que é nos animais, mudar DNA de animal? Isso aí é a coisa mais simples em genética. Você trabalha assim, você estimula, por exemplo, uma camundonga, um ratinho, a superovular. E eu consigo coletar os óvulos dela. E aí, em microscópio, eu consigo injetar DNA dentro daquele óvulo. Aí eu posso depois implantar numa fêmea pseudográvida, né? Eu faço ela cruzar com um macho castrado, e aí esse macho cruza, ela acha que ficou grávida. E aí depois eu faço uma cirurgia e implanto esse embrião lá.
E aí ele desenvolve e nasce com aquele DNA alterado. Ah! Eu posso fazer isso pegando célula do seu sangue, manipulando em laboratório, e depois eu posso devolver para o seu sangue, por exemplo. Eu tô Poderia perto de ser um feito X-Men? isso. Não. Não. Diria que está bem longe ainda, Mas nós todos. Isso acho que é uma coisa que, se começa a liberar a alteração genética, as pessoas vão querer ter os superpoderes. Exatamente isso. Essas são as questões éticas que estão envolvidas e que que impede que a gente faça esse tipo de coisa, porque senão as pessoas vão começar a fazer seleção, né? Então, por exemplo, hoje em dia, teoricamente, você pode escolher o sexo do bebê, só que isso é antiético, porque... Como é que seria isso, Doc? Como é que você vai... eu só Não, quero... como é que eu posso escolher? Existe isso? Existe, porque quem faz fertilização in vitro, por exemplo, uma mulher tem uma dificuldade reprodutiva, o casal tem a dificuldade reprodutiva, né? Pode ser o homem, pode ser a mulher, porque isso tudo fica o peso para a mulher, e nem sempre o problema está na mulher, pode ser no homem também, né? Mas aí eles estão querendo fazer uma reprodução assistida, coleta óvulos ou da mulher ou doados, fertiliza ou com espermatozoide do marido ou doado, e aí eu formo embriões. Embriões que eu falo é só um grupinho de células. Eu posso tirar uma célula dessa e fazer uma análise genética antes de implantar em você. Então, teoricamente, eu tenho como saber se ele é XX ou XY antes. Então, eu poderia selecionar que vai ser um menino, uma menina. Só que imagina se as pessoas começassem a escolher ou determinadas situações religiosas que algum sexo é mais prevalente que o outro, eu começar a escolher, só quero que nasça homem. Mulheres não têm privilégios aqui, eu só quero que nasça mulheres, porque homens são tóxicos. Aquela coisa do herdeiro, eu preciso ter um filho homem para Isso. receber herança, né? Então, isso entra em questões éticas extremamente perigosas. Tem muito mais do que a gente imaginou, né? E, não sei, tô pensando na tartaruga ainda. É o sexo da tartaruga. Quando a gente tá falando Sexo de dos superpoder, anjos. eu falei, esse poder aí do peixe, muita gente ia ficar interessada. Mas, Gostei do peixe. por exemplo, a questão voltando aí da atleta lá que tem sensibilidade androgênica, nós temos uma menina agora que saiu aqui de São Bernardo, que ela tem essa mesma condição. E ela fez um Instagram, inclusive, que eu até coloquei nas minhas aulas, que as pessoas ficam perguntando para ela, porque realmente não entendem como é que é a condição, e ela fica lá explicando. Eu nasci com um testículo. Nossa, mas você pode produzir espermatozoide? Ela, claro que não, porque um testículo interno não consegue produzir por causa da temperatura. Então, eu tive que tirar o testículo, que ele ia virar um câncer. Então, ela explica essas condições, inclusive. Então, isso é uma maneira do público geral começar a se familiarizar com o assunto. Tem outros casos em que o intersexo pode ser um risco para a vida da pessoa? Tem. Então, assim, o que mais preocupa realmente o nascimento de uma criança intersexo não é nem a genitália dela, que nasceu atípica, por exemplo. O que mais preocupa é se ela tem uma condição que pode colocar a vida dela em risco. Então, por exemplo, tem indivíduos XX que podem nascer com um defeito numa glândula que fica em cima dos rins, a suprarrenal, e aí essa glândula começa a produzir uma grande quantidade de andrógenos, que é um hormônio da família da testosterona. E o que vai acontecer isso? Isso acontece na época que está formando a genitália dessa menina. Se tiver andrógeno nesse momento, pode masculinizar a genitália. E aí ela vai nascer com uma genitália parecendo que é um pênis. Só que isso não é um problema de risco de vida para essa criança, porque o problema da glândula, o defeito da glândula dela é que ela não produz um outro hormônio que faz o rim reabsorver sódio. Então ela nasce e começa a perder sódio. Se não for detectado nas primeiras semanas, ela morre. Então, isso está no teste do pezinho, você detecta logo no início e tem como corrigir. É um tratamento super barato, porque é um medicamento que muita gente usa, né? E você consegue salvar a vida da criança, porque a questão da genitália vem depois, porque você não sabe nem o gênero da criança. Tem que tomar cuidado com a medicalização. Nasceu um indivíduo XX com ovário e uma genitália masculina, tem que corrigir, tem que ser genitália feminina. Mas você sabe o gênero? Ela vai se sentir uma mulher mesmo? Então, isso é muito perigoso, porque quem que decide o sexo? É você? É o médico? É a família que vai decidir qual vai ser o sexo do filho? Não é bem assim que funciona. Então, essa é a grande questão, porque, então, desde neném aí ele pode ter já algumas questões visuais que mostrem que tem alguma coisa que está saindo ali do binário, mas a criança, durante muitos anos, ela não tem entendimento de mundo, não tem maturidade, não sabe fazer escolhas, vai acabar ficando para os adultos essa escolha.
E aí, como que é essa questão da medicalização? Então, primeiro que assim, em 2021, o Ministério da Saúde aqui no Brasil, então assim, cada país tem uma regulamentação, né? Aqui no Brasil, quando nasce uma criança com uma genitália atípica que você não consegue determinar, né, qual é o gênero, você vai colocar essa criança como... agora me fugiu o termo, mas você não vai determinar que ela é menino ou menina, ela vai ficar ainda para ser avaliada. Porque você não pode decidir qual vai ser o sexo do indivíduo, porque você decide, ela vai ser menina. Aí ela cresce, de repente ela se enxerga como menino, ela vai ter todo um sofrimento psíquico com isso, que vai afetar a vida dela. Para você, para os pais, foi legal, né? Determinei o sexo, mas e para o indivíduo? Será que alguém está pensando na pessoa que tem a condição? E essas questões ainda tem muito tabu, as pessoas escondem. Então, os adultos muitas vezes vão tomar a decisão e vão esconder isso da própria pessoa que passou ou por uma cirurgia, por um tratamento. Talvez a pessoa descubra aquilo já bem mais velha, talvez já esteja lidando com vários problemas daquilo, cicatrizes, necessidade de repor hormônio. Qual que é o principal problema? Que nós não entendemos ainda quando que o gênero ele é fixado no indivíduo. A gente sabe que normalmente o gênero ele começa a se tornar estabelecido ali na primeira infância, nos primeiros anos de vida, mas ninguém sabe o que determina. O que é isso que vai muita ser? gente achava que era hormônio durante a gestação, muita gente achava que é como você criava o filho. Isso não tem nada a ver. Tem uma experiência com gêmeos, vocês sabiam disso? Tem sabe, vários, eu conheço. Pegaram gêmeos univitelinos, ou seja, um negocinho. Os DNA é o mesmo. É o mesmo. E um criaram como menino e outro como uma menina. E foi péssimo o experimento, né? O que foi criado como menina tirou a vida. Exato. Na verdade, assim, esse caso aí, o que aconteceu? Eles nasceram gêmeos, 2 meninos. Quando eles tinham 6 meses de vida, mais ou menos, eles foram fazer uma cirurgia de circuncisão, que é retirar o prepúcio, né, do pênis. Só que o médico acabou decepando o pênis de um deles por acidente. E naquela época acreditava-se que como você criava a criança é que determinava o gênero dela. Então decidiram, né? Vamos criar como menina, a gente remove o testículo, porque agora não tem como reconstruir aquele pênis, cria como menina, o irmão era muito novinho, né? Era 6 meses de idade, nunca vai lembrar disso, e ela nunca vai saber. Foram criando como menina, e os médicos todo ano falando, ela se comporta como menina, ela se sente menina, aquilo sumiu da mídia. E aí um jornalista foi atrás e descobriu que não era nada disso. Os pais acabaram contando para ela que ela nasceu menino e aconteceu tudo isso, e imediatamente ela assumiu identidade masculina, que é o que ela sempre se via. Ela estava sendo forçada a ser menina, mas ela sempre se via como menino. Então, ela cortou o cabelo, ela começou a ter comportamento de gênero masculino, que isso é uma outra coisa, né? Acabou fazendo uma faloplastia, como se colocasse um pênis, né? Casou, adotou filhos, mas aquilo foi martelando tanto psiquicamente na cabeça dele, que ele acabou cometendo suicídio. É isso mesmo. Ele foi maravilhoso. Você estudou? Esse daí é porque eu fico horas vendo coisas aleatórias. E aí, uma vez o paciente ficou, mas é o jeito de criar, o jeito de criar. Eu falei, cara, eu sei que tem algum caso. E aí eu passei pro paciente. E aí ficou só assim, o caso dos gêmeos. Nas minhas aulas eu mostro um outro caso, que é assim, gêmeos idênticos, meninos, nasceram meninos. Então o ambiente uterino é o mesmo, o hormônio é o mesmo, DNA é o mesmo. Foram criados no mesmo ambiente, provavelmente o que um ganhava, o outro ganhava. Então toda a criação foi a mesma e sempre um teve gênero feminino. Hoje, inclusive, ela é uma heroína na TV norte-americana. Ela fez uma personagem, uma heroína, mas ela é uma mulher trans. Porque ela nasceu com anatomia masculina, mas hoje ela se vê como menina. O irmão gêmeo dela se vê como menino. Ou seja, não tem nada a ver como ela foi criada, não tem nada a ver com o hormônio, não tem nada a ver com a genética. Explica a parte genética dos gêmeos para as pessoas entenderem. Quando você fala que é o mesmo DNA, para elas entenderem que não é que eles são diferentes. É isso aí. Assim, como que os gêmeos idênticos eles se formam? Você vai fecundar um óvulo e formar um zigoto. Esse zigoto, teoricamente, vai formar um indivíduo. Então, ele começa a dividir, até começar a formar um embrião. Só que no meio do caminho, um grupinho de células pode se separar. E aí eu tenho 2 grupinhos geneticamente idênticos, mas cada um continua a desenvolver individualmente. Eles vão formar 2 indivíduos. Só que eles vieram da mesma célula inicial, então eles compartilham tudo igual.
Só que isso é a biologia, o sexo vai ser igual, por exemplo, tudo. A aparência, a tudo, voz. Tudo. Só que não é só o DNA que determina a nossa vida, né? O meio ambiente modifica muito isso. Isso é uma outra coisa que eu ensino para eles, que é o que a gente chama de epigenética, é o que está em moda agora. Como o que você come pode influenciar nos seus genes, por exemplo. Né? Se você faz exercício, se você não faz exercício, se você foi bem cuidado, se você não foi bem cuidado, recebeu carinho, não recebeu carinho, tudo isso pode influenciar em como seus genes vão ser expressados, ativados. E isso pode ser herdado, inclusive. Olha, gente. Muito Genética é um negócio muito legal, não é? Aí eu posso fazer perguntas agora bem aleatórias? Pode, claro. Então, as pessoas acham muitas vezes que questões de binário, não binário, a questão de transgênero, a questão homo ou não homo, são consideradas doenças genéticas. Como é que a gente pode trazer isso para as pessoas assim? Nossa, calma aí, segura o tchan. Segura o tchan. Calma aí, vai ler mais um pouquinho antes de falar, né? Porque, assim, falando para o público leigo, que eu acho muito legal que o empoderamento das pessoas de querer falar de um assunto que ela não tem conhecimento. É como eu quiser chegar numa mega construção de um shopping e falar, não, essa viga não pode ficar aqui. Mas baseado em quê? Que você está falando da minha isso, cabeça. Pesquisa né? no Google, lê ali. Eu li no Google que é assim, não, querido, vai estudar, tem pessoa formada para falar sobre isso, então calma lá. Né? As pessoas têm mania de se intrometer em assuntos que nem ela mesma conhece. E aí vai falar de genética, né? Como é que o indivíduo intersexo não pode ser isso, que absurdo, porque homem só pode ser assim, mulher só pode ser assado. Mas você sabe como é que forma um homem, como é que forma uma mulher? Você sabe o que é gênero? Você é cis, você é trans, o que você é? Você sabe o que é isso? Então, as pessoas não sabem nem o que é isso e querem discutir esse tipo de assunto. Você sabe que a orientação não tem nada a ver com gênero, o gênero não tem nada a ver com sexo biológico, então são coisas diferentes. Como é que eu vou colocar isso tudo no mesmo balaio? Falo, né? Então, eu vou pegar esse corte, vou repetir ele infinitamente. A gente está chegando perto do final. Paty, manda aí tudo que você está guardando, vai. Como nós somos da área psi, eu queria puxar a sardinha para esse lado, porque eu continuo pensando assim, nossa, como que é, além da questão das escolhas aqui que a gente falou, né, do adulto escolher pela criança, primeiro vamos pensar no padrão normal. Isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre, assim, todo ser humano, para desenvolver as habilidades necessárias, tem que ter os estímulos certos na hora certa. Exato. Se você, quando criança, você não é protegido, você não recebe carinho, você não vai desenvolver o que você tem que desenvolver. E isso, futuramente, vai interferir na sua personalidade, no seu comportamento com as outras pessoas. E vai fazer toda a diferença se você vai se sentir bem com você mesmo e com o mundo. O que todo ser humano quer é, ao mesmo tempo, se sentir parte e ter a sua individualidade respeitada. E aí aqui a gente tem casos onde tudo isso é quebrado. Exato. Eu fico abismado, assim, como que as pessoas se preocupam com o gênero do outro, com a orientação do outro. Se você falar para mim, eu quero ser chamado de ele, para mim é assim, tá bom, não faz diferença nenhuma para mim. Se você se enxerga como homem, como mulher, como binário, como não binário, como fluido, como hétero, como homem, como bi, isso não interfere na minha vida, é a sua vida. E pronto. Tem uma coisa, né, a gente querer... As pessoas estão no negócio do controle, que elas querem controlar o outro. Vocês já viram isso? Eu quero controlar você. Exato. E entra essa questão cultural, né? Que a gente estava falando, epigenéticas, influências, e aí, basicamente, as coisas, elas são formadas pela genética, por como a genética vai responder aos estímulos que está passando. E tem essas questões culturais que, muitas vezes, se você cresce sempre ouvindo que isso é o certo, isso é o certo, isso é o certo, Exato. a maioria do ser humano, infelizmente, não consegue ter crítica. E só segue. É o efeito manada. Eu faço até um comentário aqui, aproveitando isso que você está falando, que gênero é muito mais uma questão cultural do que uma questão natural. Porque se você olhar o reino animal, né, homem só pode brincar de bola, menina só pode ter coisa rosa, coisa de cozinha, né? Isso é comportamento de gênero.
Mas isso é uma coisa muito patriarcal, vamos dizer assim, muito cultural. Porque se você olha na natureza, por exemplo, um avestruz. Se você viu um avestruz chocando os ovos, aquele é o macho. Então, ele tem comportamento de fêmea. No caso do cavalo marinho, a fêmea bota os ovos na bolsa do macho, ele que choca os ovos. Então, assim, a natureza tem uma diversidade. A gente é muito, assim, enraizado numa sociedade patriarcal. Adão e Eva, a mulher tem que ser submissa, porque o homem é dominante. Se a gente olha para as aranhas, a maioria das aranhas, a fêmea é dominante, gigantesca. O macho, ele é bem pequenininho. A abelha também, né? Ai, gente, quebrei tudo. E, assim, normalmente, o macho tem que tomar muito cuidado para cruzar com a fêmea na aranha, porque, normalmente, ela vai e canibaliza ele. Aí, olha como que a gente é bem o patriarcado, vamos dizer assim. O super-herói é quem? É o Homem-Aranha, né? Mas quem é o dominante nas aranhas? É a fêmea. Por que o super-herói é o Homem-Aranha e não a Mulher-Aranha? Se a gente olha, por exemplo, para mamíferos, né? Muitos deles, realmente, você tem um macho que é o dominante, mas isso não é regra. Por exemplo, em elefantes, quem comanda a manada é a fêmea. Então, assim, se você vira uma manada de elefantes, aquilo lá só tem fêmeas. Se tiver macho, ele ainda é jovem, porque assim que ele atinge a maturidade sexual, ele é banido do grupo. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um safari, viu o elefante sozinho, pode ter certeza absoluta, ele é macho. Viu manada, é só fêmea ou machos jovens juntos. Maravilha. Então, fêmea que comanda. Então, onde está a regra? Que tem que ser o macho assim, né? Tem que ser dominado pelo macho. Então, isso é muito mais cultural. Gente, amei o papo de hoje. Passa suas redes, tudo direitinho. Paty, o que você achou do moço aqui? Maravilhoso, tô com gostinho de quero mais. Acho que pode virar uma série, episódio 1 até 1000. Amo. E quando você fala que você é biólogo, as pessoas são... Agora é idiotice total. As pessoas te perguntam de planta. Claro. Manda foto. Esse bicho aqui, qual que é? Não, gente, né? O reino animal é extremamente diverso. Eu não sei tudo. Imagina porque eu sinto que as pessoas vão falar, ai, menino, olha, tem uma Comigo Ninguém Pode em casa. Exato. Imagina eu com essa arrogância de falar que sei tudo. Jamais. Eu sou um ignorante. Eu quero só aprender cada vez mais. Mas sempre tem esse tipo de pergunta, né? Que planta é essa? Que bicho é esse? Não sei. Né? Às vezes não sei. Muitas vezes eu sei. Eu gosto muito de bicho e planta, então eu conheço bastante. Mas assim, não sei tudo. Não dá. Quer deixar suas redes? Onde é como é que eu acho seu trabalho maravilhoso? Onde é que eu vou fazer faculdade para você ser meu professor? Eu sou professor lá da Faculdade Santa Marcelina, do curso de Medicina. E minhas redes, eu tenho um Instagram, chama Alisson 2Ls, Y, 2S, ON, Alisson CS. Vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo, né? Olha aqui, ó. Falou, eu sempre quis fazer isso. Sempre quis fazer isso. E você pode vir dar aula de novo aqui? Claro, com certeza. Foi ruim? Foi bom? Foi tranquilo, não foi? Foi excelente, foi ótimo. Foi lá. Ô, Paty, muito obrigada pelo convidado. Eu que agradeço. E a gente agradece muito a sua vinda. Obrigada. Eu entendi por que ele é amado, gente. Quer levar ele pra casa. Quero ser amiga. Colocar no bolso. Eu não vou te mandar planta. Eu já tive uma aluna que queria me transformar num chaveirinho. Ela engravidou e queria me acusar que eu era o pai da criança. Gente, fica a dica de produto pra criar chaveirinho do Alisson. Botar a voz dele, fazer uma Alexa dele. Deus já é bom? Bom, a gente acabou o primeiro episódio dessa segunda temporada aqui. O Alisson foi maravilhoso. Tem eu, a Bia Brandão e a Paty. Nossas redes estão aqui para você seguir a gente. Deixei aqui o merchan o tempo inteiro dos meus livros. Daqui a pouco vai ser os livros da Paty também. E comenta aqui o que vocês gostaram, o que vocês acharam. E siga aqui o Pod Inspira, que a gente está muito preparada, né, Paty? A gente arrasa. Arrasa. Beijo. Beijo.